Primeiro de tudo, gravando já, primeiro de tudo, boa noite, Moadim Lessimcha. É, a gente vai dedicar hoje a segunda metade do nosso tema que começamos na aula passada, falando sobre o significado da festa de Sukkot, os seus diversos nomes, qual é o motivo da festa, as mitzvot que tem na festa, ou seja, como se faz uma sukkah, todos os nossos vamos dizer assim, mandamentos para começar a festa. A festa, dando nossa continuidade, a gente já está praticamente entrando agora no quinto dia, são um total de 7 dias em Israel, na diáspora 8 dias, e depois vamos ter no último dia o dia de Simchat Torah, e também chamado Shmini Atzeret. É uma festa em separado de Sukkot, ela se encontra junto, tem ligação, a gente vai falar dessa conexão entre a festa de Sukkot com a festa de Simchat Torah, mas hoje vamos abordar também alguns costumes que temos dentro desse período de Zman Simchateinu. Como a gente falou, cada uma das festas carrega uma energia específica. Festa de Sukkot carrega a energia da alegria. E a gente tem uma tradição, um costume durante os 7 dias da festa, evocamos, convidamos, lembramos durante cada um dos dias um conceito que é chamado na nossa literatura de ushpizin, ou convidados. Convidados, e chamamos e convidamos 7 personagens da história bíblica. Aqui eu trouxe para vocês escrito, tem aqui os personagens. Opa, fugiu aqui, vamos colocar para vocês verem com um laser. Aqui, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef e David. Existem alguns que colocam em ordem diferente, Avraham, Yitzhak, Yaakov e Yosef, Moshe, Aaron e David. Outros colocam Yosef como o penúltimo, outros colocam como o quarto, não é exatamente por ordem cronológica, alguns colocam por ordem cronológica, a ideia são os seus significados. Avraham Avinu é o nosso primeiro patriarca, o primeiro dos convidados, e, na verdade, ele é o que tem muito a ver com o assunto de Sukkah, porque ele era um beduíno, podemos chamar assim, né? Avraham foi o primeiro patriarca que, dito que abria suas tendas, sua cabana, para todos os visitantes, 4 cantos, pessoas de leste, oeste, norte e sul, eram bem-vindos. A ideia de trazer convidados, primeiro de tudo, é um mandamento bíblico, né? Independente se é na Sukkah ou na nossa casa, temos um mandamento de Achnasat Orchim, de introduzir em nossas casas convidados, receber pessoas em nossas casas. Isso já é, por si só, ao longo do ano, uma mitzvah que tem uma grande importância, um grande papel dentro das mitzvot que são ligadas ao conceito de chesed, o conceito de benevolência, de piedade, de bondade. Isso é o conceito de uma das mitzvot que vem originária com Abrão, quando recebe os anjos que vêm visitar. Mesmo na presença de Deus que ele se encontra, ele se levanta e vai receber os anjos. Ou seja, é dito que é tão grande essa mitzvah de Achnasat Orchim, de receber visitas, até mesmo perante Deus, a gente vai receber as pessoas. E Abraham, ele faz isso, ele vai se tornar o primeiro dos patriarcas, e dá muito valor para essa mitzvah. Em Sukkot, a gente comentou que existe um critério muito interessante na festa de Sukkot, que são ferramentas que nos querem ensinar um dos conceitos que falamos na aula passada, o conceito de união. É uma festa que quer nos unir debaixo desse teto frágil do Shar, essas nuvens de glória. Essa ideia da união vem através das 4 espécies, Arbat Minim, mas também da Sukkah, o fato de
sairmos das nossas casas fixas, casas, cada um com a sua capacidade, seu poder aquisitivo, com as suas casas da forma que ela é, para uma sucá onde todos se encontram numa igualdade debaixo desse teto. Ricos e pobres vão estar na mesma fragilidade do vento, da chuva, da mesma vegetação que cobre o teto, das mesmas paredes fragilizadas, leves, temporárias. Ou seja, esse conceito de nos unir num status de igualdade é uma das regras muito interessantes que nos coloca a mitzvah de Sukkot. E dessa forma a gente pode receber as pessoas e ninguém vai se sentir mais ou menos dentro da situação. Porque é muito importante saber que quando a gente faz a mitzvah de Achnasat Orchim, muitas vezes vêm pessoas que são carentes, que precisam de um lar, de um teto, de um prato quente, de uma cama. Às vezes são pessoas carentes que não têm onde ficar e você oferece, faz esse papel da mitzvah de hospedagem, de receber pessoas. E muitas vezes gera a situação da pessoa se sentir, essa pessoa tem, olha como ela é poderosa, etc. E aqui na mitzvah de Achnasat Orchim em Sukkot, a gente se encontra todos na mesma situação, todos se encontram na mesma igualdade. Isso é, perante Deus, um dos pontos auges da nossa mitzvah de Sukkot, de Achnasat Orchim, da gente tratar as pessoas como elas são, puramente, sem aquilo que ela vem carregando dos seus poderes aquisitivos, o que ela conquistou, se ela é inteligente, se ela não é inteligente, se ela é rica, se ela não é rica. Estão todos debaixo da mesma situação, do mesmo teto. Isso é um papel da igualdade, da união, aonde a mitzvah de Sukkot nos traz. Então, a Achnasat Orchim, trazer as visitas, além desses nossos convidados místicos, podemos chamar assim, nossos personagens que vamos cada noite evocar eles a participar da nossa mesa, do nosso jantar, quem janta todas as noites, ou simplesmente lembrar deles quando entra na sucá cada dia, é, mas também os nossos convidados das nossas vizinhanças, sociedades, amigos, parentes, conhecidos, judeus que às vezes precisam de um prato quente, é uma opção, uma oportunidade de fazer essa mitzvah. Desses 7 ushpizin, cada um deles tem uma relação muito grande com o papel de ser, não diria totalmente nômade, mas algo parecido com isso. Cada um deles. Avraham, ele saiu de Ur-Kasdim, saiu da Mesopotâmia, foi para Harã, foi para o Egito, para Israel, voltou, foi um nômade, ok? Viver em modelo de cabana, de Sukkot, era algo talvez bem comum. E todos esses que a gente está trazendo aqui também tiveram suas saídas de casa, saídas de lugares e ter que se mudar de forma temporária. Yitzhak sai da onde vive no sul, em Hebron, e vai para Gerar, ele vai para o sul, para onde é hoje próximo de Gaza, onde vivia o rei Avimelech. Yaakov sai em direção ao norte, vai à casa do seu tio Labão, depois vai para o Egito, ou seja, também caminhou de um lado para o outro, ou seja, alguém que também teve que fazer suas caminhadas. Moshe também, tivemos na história da sua vida seus movimentos, nasce no Egito, vai para Midian, volta para o Egito, retira o povo, passa seus últimos 40 anos no deserto, junto com Aron, que também sai do Egito e vai para o deserto, ou seja, esses dois também são símbolos de uma passagem, de uma jornada no deserto, na dependência das cabanas, sejam elas, como a gente falou na aula passada, sejam elas numa discussão talmúdica, cabanas fixas, cabanas físicas ou apenas as nuvens de glória. Na verdade, a gente interpreta como as duas coisas que aconteceram simultaneamente. Yosef também o mesmo personagem que também foi retirado do seio da sua família, da sua casa, foi vendido como escravo
e foi levado para o Egito, também teve a sua jornada, sair de sua casa e ficar também, a Deus dará até chegar em algum, algum porto seguro no Egito. E Davi também, Davi teve sua vida também perseguido por Saul no início, o tempo todo em guerras, ou seja, alguém que também saiu de vários lugares, de Hebron, foi para o sul, foi para o deserto, ficou em Engedi, depois voltou, o tempo todo também numa movimentação, sem uma definição de um lugar fixo até o seu final de carreira, quando se torna rei em Jerusalém. Ou seja, esses personagens vêm nos ensinar, vêm trazer para a nossa mesa de Sukkot, para a nossa cabana, quando a gente está presente, que cada um deles tem uma história de, como um nômade, de estar num lugar temporário. E isso nos traz também a lição de que, nesse processo todo, temos que enxergar como a vida temporária. A vida final, de verdade, não é essa aqui é só como diz os nossos sábios no Tratado de Mishnah de Avot, esse mundo é apenas um corredor, é um corredor para o mundo vindouro. É, ou seja, passamos por esse mundo, temos muitas missões a cumprir nesse mundo, as nossas mitzvot, nossos, nossas obrigações, nossos comportamentos perante Deus, nossos comprometimentos perante Deus, mas a nossa vida não é voltada para esse mundo. Esse mundo é só um instrumento para nos elevar, para elevar a materialidade toda ao nível de espiritualidade e servir a Deus. Ou seja, usamos da matéria para servir a Deus. Então, esses nossos uspizin, eles vêm nos dar uma inspiração de que nesse mundo tudo é passageiro. Estamos nesse momento, nessa vida toda de forma passageira. Eh, Essa é a ideia de trazer também uma mensagem para Sukkot. Todo esse processo de ver como passageiro, a gente vai prestar atenção nos outros costumes que temos também na festa de Sukkot. O costume que temos, além dos convidados, onde nós lemos sobre eles, estudamos a história de cada um deles, eh, a gente também no Shabat, que tem dentro da semana de Sukkot é 7 dias, vai ter sempre um Shabat, ou no início, ou no meio, ou no fim, vai ter, são 7 dias. Então tivemos agora um Shabat, agora, 2 dias atrás, sexta-feira à noite, iniciamos, e no sábado tem um costume no Shabat, que é dentro de Sukkot, ler, além da oração tradicional, das nossas leituras tradicionais, bíblicas, dos trechos da Torá que se lê, tem um costume de ler um livro da Bíblia chamado Kohelet. Kohelet, ou também conhecido como Eclesiastes. Eclesiastes é um livro das chamadas Megilot, dos pergaminhos, assim como tem Cântico dos Cânticos, Esther, eh, Ruth, são livros Megilot que temos algumas datas do ano onde nós lemos esses livros especificamente. Logicamente, tem o seu significado. Em Pesach se lê Shir Shirim, em dia 9 de Av, no dia do jejum, a gente lê Eichá, em Purim a gente lê Esther, Shavuot a gente lê Ruth, e em Sukkot a gente lê Kohelet. Kohelet, diz a tradição, um livro escrito em português se chama Eclesiastes, é, diz a tradição, ela é uma literatura escrita pelo rei Salomão, onde a mensagem principal é a confiança que damos em Deus, que colocamos em Deus, que é praticamente a principal mensagem da festa inteira, de todos as mitzvot que temos em todo os nossos 7 dias. É, é um livro que ele é composto de alguns capítulos, né, 8 capítulos, 12 capítulos. Eu queria ler para vocês alguns versículos, apenas uma ideia
de como isso é interessante, esse modelo de talvez despertar nas pessoas a confiança em Deus. É, vale a pena para, se vocês não tiveram a oportunidade de ler nenhuma vez, 12 capítulos não é muito comprido, pode se dedicar aí 20 minutos, meia hora, pode ler ele também um capítulo por semana, não é obrigatório ler todo ele junto. Vale a pena a leitura desse livro bíblico, quem tiver com comentários melhor, se não quiser pode ser puramente só o texto bíblico sem comentários. Existe tradução para o português, existem comentários também em português nas literaturas, nas lojas, livrarias do Brasil. Tem livros traduzidos de Kohelet, vale muito a pena. Quem quiser depois eu posso colocar no grupo do WhatsApp uns 2 nomes que tem, livrarias também que vendem, mas começa dizendo uma coisa muito interessante, começa com o livro dizendo as palavras de Kohelet, filho de Davi, rei de Jerusalém. Daqui muitos interpretam então que é o rei Salomão. Ele fala, revela avalim, futilidades das futilidades, disse Kohelet, futilidade das futilidades, tudo é fútil. O ganho que o homem tem de toda a sua labuta, que ele labuta sob o sol, ele começa a questionar todos os bens. E ele vai descrever, nesse primeiro capítulo, todos os seus bens, suas riquezas, tudo que ele tem, tudo que ele fez, tudo que ele sabe, todo o poder que ele tem, o conhecimento e tudo que se pode imaginar. Isso ele descreve e ele vai falando, tudo é fútil. Tudo é futilidade. Nada traz para ele o prazer, a plenitude. Quanto mais ele atende à aquisição de riquezas físicas, mentais, intelectuais, o saber, tudo, e ele continua tratando isso como uma grande futilidade, tudo isso. E ele vai desenvolvendo sua ideia em cada um desses 12 capítulos. Numa das passagens do terceiro capítulo, ele traz uma mensagem que a gente precisa refletir sempre. Todo esse livro é um livro de reflexão, onde ele diz no terceiro capítulo assim: para tudo há uma época, há um tempo para cada propósito sob o céu. Há um tempo para nascer, há um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para arrancar o que foi plantado, um tempo para matar, um tempo para curar, um tempo para destruir, um tempo para construir, e assim ele vai colocando vários versículos, um tempo para amar, um tempo para odiar, um tempo para guerra, um tempo para paz, ou seja, ele vai nos colocando em uma perspectiva de que cada um, quando olha para a sua vida, muitas vezes vai parar e pensar, está me acontecendo alguma coisa. Ele falou, calma, tudo tem seu momento certo. Tem momento para rir, tem momento para chorar, tem momento para sim lutar, tem momento para dançar. Ou seja, a vida é feita de ciclos binários. Essa é uma lição muito interessante, é uma parte do capítulo que é de extrema importância para a gente nos colocar frente às situações. Vivemos uma época do povo de Israel de altos e baixos ao longo da nossa história, e enxergar dessa forma nos dá profundidade, conseguir parar, respirar e seguir adiante, né? O povo de Israel tem um pacto com Deus, um pacto feito com Abraão, um pacto que vai ser o pacto eterno, uma promessa eterna. Então, eh, não olhar modularmente, não olhar apenas um momento. O rei Salomão aqui, o Kohelet, no terceiro capítulo, nos traz uma profundidade em olhar as coisas de formas cíclicas. Tem momento para cada coisa. Então, isso é de extrema parte interessante da minha forma de enxergar para cada momento que a gente está vivendo agora. É, entre muitas lições também que traz, é uma lição interessante, tem muitas delas. Um dos versículos, por exemplo, ele vai falar uma coisa que a gente já comentou em nossas aulas também, mas eu gosto de sempre trazer isso. No capítulo 5 ele tem um versículo que diz o seguinte: não seja precipitado com sua boca e não permita que seu coração se apresse em pronunciar uma palavra diante de Deus,
porque Deus está no céu e você está na terra. Portanto, que suas palavras sejam poucas. É uma mensagem extremamente interessante. Vão explicar muitos dos comentaristas que isso tem a ver também com o equilíbrio, com as bênçãos, com muitas coisas que a gente pronuncia através da nossa fala, né? O cuidado que deve ter com a nossa fala. A gente já falou, já trouxe isso em outras aulas também, eh, o quanto é importante o cuidado com relação às falas, não se apressar, eh, muitas vezes, às vezes o coração, né, empolgado, a emoção, e a pessoa fala as coisas ou não pensa, e solta falas precipitadas, né? Então, ele traz para a gente aqui uma lição: parar, pensar, meditar, eh, se concentrar naquilo que está falando. Em especial, eu costumo dizer que quando a gente vai fazer as nossas rezas, muitas pessoas às vezes fazem as rezas igual, igual, por exemplo, quando desce o carro na ladeira, deixa em ponto morto e vai descendo na banguela, como costuma dizer. Vai andando, sem pensar, sem planejar, deixa andar, vai na inércia. E não é dessa forma que deve ser o certo. O certo é quando se vai fazer as nossas orações, as nossas rezas, que as pessoas meditem, se concentrem nas palavras. Antigamente, sábios trazem passagens de que eles ficavam 1 hora de preparação antes de começar a reza. Ou seja, se preparavam espiritualmente, mentalmente, fisicamente, para entrar na sessão reza. Ou seja, rezar não é, ou expressar agora com as nossas palavras alguma coisa, precisa de um preparo, não falar sem preparo nenhum, sem nada. Então, são muitas as questões, isso apenas mais um dos muitos versículos que ele traz aqui, eh, entre muitos. Eu quero trazer mais um aqui, antes da gente terminar o assunto de Kohelet e passar para o próximo tema, dos muitos que temos de costumes e folclores dentro dessa festa. Não é à toa, a festa de Sukkot é uma festa repleta de rituais e festividades internas. Diferente, por exemplo, de Pessah. Pessah, que a gente tem a noite de Pessah, com milhares de detalhes, a noite do Seder com milhares de detalhes, mas depois, os costumes são praticamente somente não comer hametz. Só isso. Comemoramos a festa, lembramos a saída do Egito, começamos a contagem do Homer e pronto. Em Sukkot, o ritual ele é diário, coisas novas acontecendo, momentos diferentes em cada um dos dias, seja por uma questão dos visitantes que estão, e cada um dos dias vai ter algo especial, diferente de Pessah, por exemplo. São duas festas que são cíclicas de períodos similares. É uma semana. Shavuot é um dia, Rosh Hashanah, Yom Kippur são dias soltos, enquanto que Shavuot, Pessah e Sukkot é uma semana completa, 7 dias completos. Então, Sukkot ele vai estar riquíssimo de eh, coisas acontecendo. E talvez por isso, na sua definição de Zman Simchatein, época período de alegria, porque são alegrias contínuas, todos os dias. Eh, Inclusive, na diferença da liturgia, em Pessah não falamos Halel todos os dias, já em Sukkot, todos os dias falamos o Halel, o trecho de louvores, de agradecimento. Na continuação dos 12 capítulos, logicamente eu não vou ler os 12 com vocês, quero que vocês tenham que fazer dever de casa, é, mas no 7º capítulo, por exemplo, ele traz um versículo, 2 versículos aqui, quero trazer para vocês, onde ele fala o seguinte: um bom nome é melhor do que o óleo precioso, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É melhor ir para a casa de um lutado do que ir para uma casa festiva, pois este é o fim de todo o homem,
e os vivos devem sensibilizar com isso. Dois versículos muito fortes, muito fortes. Primeiro, a mensagem de que Tov Shem Mishemen Tov, em português, em hebraico, isso, Tov Shem Mishemen Tov significa um bom nome é melhor do que um óleo precioso. Muitos comentaristas vão traduzir, explicar, trazer várias ideias sobre o que representa isso. Um dos comentaristas tradicionais vai falar sobre o papel do óleo, é algo que um azeite que seja, ele pode trazer um aroma, enquanto ele está aceso, depois que ele acaba de se queimar, acaba o seu aroma, acaba a sua luz, enquanto que o nome da pessoa, ele perdura, as suas boas ações, é lembradas para sempre, né? Então, o nome da pessoa vai ser lembrado, enquanto que a luz do azeite, ela acaba. Naquele momento que acabou, durou 1 hora, 2 horas, um dia, acabou o seu papel, ele se consumiu, a luz foi embora. O seu aroma também, se ele era um óleo que trazia aroma, é, já a luz da pessoa, o seu bom nome, vai ser algo que vai iluminar, vai lembrar para as pessoas. Essa é uma forma de interpretar. Outra forma também é que o Shemen, ele representa também o patrimônio. Então, às vezes, um bom nome é melhor do que um bom patrimônio, ou seja, muitas pessoas falam assim, eh, e às vezes a pessoa conquista seus patrimônios de forma onde o seu nome não é muito bem reconhecido. Vamos dizer, ele tem, tem riqueza, mas não sabe quantas falcatruas fez para conseguir, ou seja, o quanto vale o bom nome, né? Então, aqui vem o rei Salomão e fala que um bom nome é melhor do que um óleo precioso. Várias formas de interpretar, mas essa é uma delas com relação à luz, tem aqui vários comentaristas, e essa também de que as nossas formas de ter aquisições e ter shemen, ter patrimônio, o quanto isso vale em troca sobre o papel de ter um bom nome. Esse é o lado que a gente pode colocar como mais uma das mensagens fortes do ponto de vista do comportamento humano que Kohelet, o rei Salomão, quer nos ensinar. Uma próxima continuação desse segundo versículo é que ele fala que é melhor ir para uma casa de enlutado do que para uma casa de festas. Porque esse é o fim de todo homem e os vivos devem sensibilizar com isso, né? Ele falou que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Dia da morte é melhor que o dia do nascimento e é melhor ir para uma casa de enlutados do que para uma festa. Esse conceito de o dia da morte é melhor que o dia do nascimento, é, uma vez eu me lembro de ter lido uma parábola e contava da seguinte forma, de que quando a gente está num porto, se vocês um dia vão no porto, prestem atenção na seguinte situação, na seguinte cena. Num porto tem um navio chegando e um navio que está partindo. O navio que está partindo, as pessoas estão chorando. E o navio que está chegando, as pessoas estão sorrindo. Uma cena curiosa, né? Imaginem essa cena. Num navio tem um navio partindo, num porto tem um navio partindo, e todas as pessoas que ficaram lá estão se despedindo e chorando, aqueles que viajaram. E tem um outro navio que está chegando e as pessoas estão felizes, alegres, se abraçando com a chegada. É, Ou seja, temos aqui duas cenas e os nossos comentaristas explicam que esse versículo, que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento, é como nossa vida é igual um barco. Quando nasce, é um barco que está começando agora a jornada. Saiu do porto e vai para sua viagem, vai para sua jornada. Enquanto que o dia da morte é quando o navio atraca de volta no seu porto. Ou seja, o dia da morte, o rei Salomão vem nos dizer que é um dia que ele é melhor que o dia do nascimento, porque chegou ao final da sua jornada, chegou ao final da sua missão,
ele concluiu a sua etapa. E o dia do nascimento, ele está só começando. Você não sabe o que ainda vai passar pela jornada, quais serão seus altos e baixos, quais serão seus acertos e erros, quanto vai sofrer, quanto não vai sofrer. Quando o barco chegou, fim de jogada, fim de jogo, já terminou sua jornada e se encontra já atracado. Então é isso que ele traz para a gente nesse trecho, um dos muitos que tem. E isso tudo, que vão ter altos e baixos da sua descrição, ele no final acaba terminando com a forma mais simples, né? Onde ele vai dizer o seguinte: Sof davar kol nishma, vou traduzir para vocês. O fim do assunto, tudo tem sido ouvido. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois este é todo o dever do homem. Olha como ele termina, de 12 capítulos de filosofia da vida, de questionar tudo na vida e falar de tudo que ele teve de aquisição, de sabedoria, de riqueza, de experiência, de tudo. E ele, no final, ele diz, olha, de tudo que é o assunto, o que precisa de saber é: tenha temor a Deus e guarde seus mandamentos. É todo o nosso dever como homem. É interessante porque resume numa vida muito prática, sem muita filosofia, a praticidade. O livro em si, Kohelet, Eclesiastes, ele vai ser lido uma vez por ano, nesse período de Sukkot, no Shabat de Sukkot, eh, e é uma oportunidade para as pessoas, em período de uma semana de festas, ler, refletir. Logicamente, quem tem a oportunidade de estudar ele com mais tempo do que uma semana e dedicar à leitura com comentários, é sempre bem-vindo. É uma literatura muito bonita, muito importante e traz muitas lições. Entre os outros costumes, então, falamos dos uspizin, 7 dias, 7 visitantes. Achnasat Orchim, receber as visitas. O costume de ler no Shabat de Sukkot, com essa mensagem de confiança e servir a Deus. É, Mais um outro costume vai ter. É, no Templo de Jerusalém, na época de Sukkot, é, como todas as festas, aconteciam oferendas. Em todas as festas, como durante todo o ano letivo normal, na época do primeiro e do segundo templo, se faziam oferendas. Korbanot, como a gente fala em hebraico, era uma forma das pessoas se aproximarem de Deus, e através do Cohen ser entregue uma oferenda, um sacrifício era feito. Sacrifício é um sacro ofício, um serviço sagrado era feito no templo, e se fazia um ritual muito detalhado, com derramamento de vinho no altar, sangue do animal. Existia um ritual, parte das carnes eram para o sacerdote, parte das carnes eram para a pessoa que levou, parte do animal era para consumo total, queima no altar. Existiam alguns diversos desses sacrifícios, dessas oferendas, uns que eram diários, para cada momento da vida, para pessoas específicas, existiam vários. E na festa de Sukkot, também temos as oferendas e os sacrifícios, e vão ser ofertados ao longo dos 7 dias. Um total de 70 animais vão ser ofertados. Nessa festa, especificamente, vai ter um ritual que difere das outras oferendas, e durante os rituais se derramava, era chamado Nisuach Yain. Nisuach Yain era derramamento de vinho no altar. Nessa festa vão derramar também água. Derramam também água. Todo o assunto de água a gente vai falar daqui a pouquinho, na continuação. E esse ritual de derramar as águas era um ritual extremamente festivo. Todo o processo eh, de buscar as águas das fontes em Jerusalém. Quem um dia
já esteve em Jerusalém, ou quem não veio, na próxima oportunidade que tiver, eu mostro para vocês quando vierem aqui pessoalmente, do Monte Moriá, onde fica o templo, o lugar do templo, se encontra uma nascente, uma fonte de água chamada Shiloah, assim é conhecido, Nikvat Shiloah. De lá se levavam as águas da parte baixa do vale, levavam as águas para o alto da montanha, onde ficava o templo, e esse ritual era um ritual festivo, era alegre, era toda a semana, era repleta de rituais de alegria. Festas relatam no Talmud de que toda a festa de trazer as águas para serem usadas no altar, que era usado esse ritual, repleto de música, danças. No Talmud relata de um dos sábios, Rabbi Yochanan ben Zakkai, fazia malabarismo com 7 labaredas, 8 labaredas de fogo, estilo Cirque du Soleil, né? Levantava lá com música e dança, os levitas tocando música. Era uma cena que era diariamente durante a festa de Sukkot. É, Chamamos isso de Simchat Beit HaShoevah, a alegria de tirar essas águas. Beit HaShoevah é a casa da onde se bombeia as águas. Esse ritual que era feito na época do templo, hoje não temos o templo, já há 2.000 anos quase, do ano 70 não temos o templo, eh, mas lembramos dessa festa, desse ritual, e durante as noites de Sukkot se costuma, cada noite, fazer algum tipo de festas, alegrias, e as pessoas lembram da alegria que era desse ritual. Então é bem comum nas comunidades, muitas vezes hoje pela diversidade que tem, organiza cada semana numa sucá diferente, numa comunidade diferente, organizam fazer danças e festas e música, é um ritual por si só. Entender que o assunto de água tem uma simbologia muito grande. A água representa a vida, a água representa a Torá, a simbologia da água ela é muito forte. É, e durante cada um desses nossos dias, que comemoramos em Sukkot, a gente falou que, na aula passada, que usamos as 4 espécies. Durante as 4 espécies, não é somente fazer uma brachá e balançar elas para cada um dos cantos, para frente, para trás, para os lados, para cima, para baixo. Não é apenas um ritual de ter as 4 espécies juntas. Durante as orações, temos, na época do templo, e hoje em dia, sem o templo, fazemos uma oração chamada Oshana. Oshana é um tipo de louvor e pedidos para que Deus nos salve, Deus nos dê sucesso. é, e tem uma lista de pedidos. Por favor, Deus nos salve, por favor, Deus nos proteja. Tem uma lista. Nos livros de reza, quem procurar vai ter, junto com o livro das festas, uma lista dessas Oshanot. Fazemos isso com um andar, circuito de contornar. Na época do templo, contornavam o altar. Nos dias de hoje, que não temos o templo, contornamos os nossos livros da Torá, colocamos nossos livros da Torá no centro, sobre o púlpito, e dançamos ao redor, contornamos 7 voltas com esses lulav, etrog, e lendo esses Oshana. Fazemos isso 7 dias. No 7º dia, no dia de Shabat, a gente faz sem o lulav. Em Shabat não se usa o lulav, o etrog, depois que o templo foi destruído. Na época que o templo existia, sim, se usava. No dia 7º do Sukkot, é chamado Oshana Rabbah. Oshana Rabbah é a grande Oshana. Oshana é o grande nos salve de forma grandiosa. E nesse dia não fazemos apenas uma vez de volta ao redor do livro da Torá ou da época do altar, fazemos 7 voltas completas, repetindo 7 vezes todos os pedidos de cada semana nesse dia, todos juntos. E nesse ritual termina com um processo de pedir para Deus o julgamento das águas.
Na verdade, Hoshana Rabbah vai ser quase igual um Yom Kippur na sua importância. Lembrando que a gente está ainda no mês inteiro de Tishrei, do mês de Tishrei que começamos com Rosh Hashanah, com Yom Kippur, Sukkot. O que vai reger esse mês é a balança, a libra, é o processo de julgamento. Desde Rosh Hashanah começa um processo de avaliação, de julgamento, Yom Kippur. Iniciamos isso de forma pessoal, de forma humana, cada um fazendo a sua avaliação, e temos o período de Hoshana Rabbah, que é o julgamento não do homem, mas julgamento da humanidade, não somente o ser humano, mas do mundo. Ou seja, não somente o ser humano que vive no mundo, mas tudo que tem no mundo, as chuvas, as plantações, tudo que vai vir a partir da água, né? A água vai ser o componente que vai dar vida para a vegetação, que vai dar vida para os animais, que vai dar vida para nós. Ou seja, o julgamento das águas vai ser a base para a vida. E isso vai ser no dia de Hoshana Rabbah. Ou seja, no Hoshana Rabbah tem pessoas que têm costumes de a noite toda fazer vigília, estudando, passam a noite estudando, rezando, e durante o dia faz-se a oração normal, e quando termina o ritual todo com a Hoshana Rabbah, de dar as 7 voltas, aquelas 4 espécies que falamos vão se tornar 3. Vai ser o seu último dia, sua última função de uso, ela vai perder sua função, e aquelas 4 espécies, uma delas a gente vai desconectar dos 4, vai ser a aravá, o chorão, o salgueiro, e vamos, um costume que tem da época dos profetas, vamos bater no chão até ela se desfiar, até as folhas caírem. A ideia de que não teremos mais o chorão como componente. Lembrando que cada um dessas 4 espécies representavam 4 tipos diferentes da sociedade, dos que cumpriam, estudavam a Torá e cumpriam os mandamentos, as boas ações, um que tinha só as boas ações, e outro que tinha só o conhecimento, e tinha o aravá, o chorão, que ele não tinha nem conhecimento, nem boas ações. E terminamos a festa de 7 dias, onde ele vai ser consumido, desaparece. Nós vamos dar um sumiço nele. No que está se querendo fazer com isso? Simbolizando que não existe mais na nossa sociedade alguém que não tenha algum valor, alguém que é sem cheiro e sem gosto, sem boas ações e sem estudo, não existe mais. Depois dessa semana intensiva de festa, as pessoas evoluíram, ganharam um upgrade, eles galgaram um nível a mais. Eles subiram na sua espiritualidade e são hoje ou benfeitores de praticar boas ações e as mitzvot, ou eles são estudiosos e se dedicam ao estudo da Torá. Ou seja, não são mais nada, do tipo nada de estudo e nada de praticar. Alguma coisa das duas, ou as duas, evoluiu nesse processo dessa semana. Então, uma vez que passamos por isso, a gente não tem mais necessidade dessa vegetação da aravá, do chorão, dentro do conjunto das 4 espécies. E o final dessa oração, antes de bater no chão, é uma oração que a gente vai pedir a bênção para que venha as chuvas. E esse dia termina com o final do ciclo dos 7 dias de Sukkot, e damos início ao 8º dia. Ao 8º dia, que não é o 8º dia da diáspora, é uma festa a mais, chamada Shmini Atzeret. É o 8º dia, Atzeret. Atzeret vem da palavra Atzor, em hebraico, pare, ou Atzeret é uma congregação, todos parados.
Nesse 8º dia, nós vamos comemorar a festa de Simchat Torá. Esse ano esperamos comemorar diferente do ano passado, trágico, eh, e comemorar de maneira como merece, onde no ritual que existia em Sukkot de oferendas no templo, as 70 oferendas que eram feitas de 70 animais, era uma alusão às 70 nações do mundo. E agora em Shmini Atzeret tem apenas uma oferenda. É uma festa que a gente interpreta mais ou menos da seguinte forma: eh, todas as 70 nações terminaram o seu julgamento agora em Hoshana Rabbah, terminou os 7 dias, o mundo foi já eh, selado, decretado quanto teremos de água para esses próximos 1 ano, 12 meses, quanto de chuva vai vir, onde vai cair a chuva para cada um na sua horta, o que merece mais, o que merece menos. Ou seja, já veio o julgamento para todos, para o mundo, as nações, as 70 nações já foram abençoadas. Agora, o povo de Israel, todas as nações voltam para suas terras e o 8º dia aqui fica o povo de Israel e faz uma festa privada com Deus e vai fazer uma oferenda única, só dele para com Deus, e vai renovar o pacto. Renovar o pacto que foi feito lá no Monte Sinai com a entrega dos livros da Torá, com o Pentateuco, com os 10 mandamentos. Essa renovação vai se dar em Simchat Torá, porque é nesse momento que nós reiniciamos o ciclo da leitura do Pentateuco. Eh, a gente costuma dizer que em Shavuot recebemos a Torá, a outorga, Deus revelou para a gente a Torá. Eh, mas tem muitas formas de como foi essa revelação. Monte Sinai, em cima da gente e falar: vocês querem a Torá, sim ou não? No meio do deserto, você não tem muitas opções. Qual é a opção no meio do deserto? Se eu não receber, vão morrer aqui de sede, vão morrer aqui de fome. Vamos receber, de repente vai vir já um pacote de nos levar daqui para algum lugar. Não tinha muitas opções no Monte Sinai. Era receber ou receber. É, e agora, passado esse período, as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a Torá. E agora, quando terminamos de ler a Torá, as pessoas podem falar: olha, quero ou não quero recomeçar ela? E ele recomeça, e não só que ele recomeça alegremente. Ele agora tem prazer, porque ele agora conhece o valor dessa Torá. Não é uma questão apenas de que Deus me deu lá sem muitas opções no meio do deserto. Agora eu me encontro na minha agricultura, na minha produção, na minha semana, época de minha economia está boa, e eu renovo a leitura da Torá. Ou seja, o Simchat Torá é uma renovação, uma festa onde vou sair para dançar com os livros da Torá. Todas as pessoas que se encontram na comunidade saem para dançar com os livros da Torá, que também vai fortalecer o elo de 7 dias de festa de união. O livro da Torá vai ser um elo de união, porque, novamente, muitas vezes a gente, quando pega um livro da Torá, as pessoas que vão ter acesso ao livro da Torá normalmente vão ser as pessoas mais intelectualizadas, as pessoas que são letradas, aqueles que sabem ler, e de repente, agora é só dançar, não precisa ler, não precisa fazer discurso, fazer nenhum tipo de sermão, não precisa nada. Na festa de Simchat Torá, diferente de outros momentos que a pessoa abre um trecho bíblico e comenta e explica e faz uma prédica, não, Simchat Torá é dançar com o livro fechado, nem aberto, fechado. Ou seja, não precisa nem ver as letras e as palavras e os seus significados. É uma festa onde dançamos os intelectuais e os não intelectuais, os ricos e os pobres, todos que se encontram nas diferentes categorias de entendimento, eles estão em roda, ao redor de um livro da Torá, comemorando e se alegrando
pelo processo da reiniciação. O livro de Gênesis vai ser reiniciado, ou seja, terminamos a leitura do último livro de Deuteronômio, terminamos o último livro dos 5 livros Pentateuco, a última porção da Torá, Vezot Abrahá, terminamos e já imediatamente começamos a leitura do Bereshit, do Gênesis. Ou seja, fazemos de forma cíclica, mostrando que para nós não tem fim. A nossa relação, nosso pacto com o Criador, essa entrega de Deus no Monte Sinai para o povo de Israel, da Torá, ela é de forma cíclica, não é alguma coisa que é para um dia e acabou. Ela é um processo. Então, nesse dia de festa, nesse 8º dia da festa de Sukkot, ele não é ligado à festa de Sukkot, ele vai receber um nome separado, que é Shmini Atzeret, um 8º dia só nosso. eh, Vamos comemorar. Não precisa, nesse dia, comer em Sukkah. A Sukkah ainda está montada, porque não deu tempo nem de desmontar, né? No 7º dia terminamos Oshana Rabbah e já entramos num dia festivo, que é um dia de Yom Tov, com todos os rituais que a gente faz num Yom Tov, igual um Shabbat, acende-se as velas, faz Kiddush, tem uma boa refeição. Em Simchat Torah, as pessoas às vezes até exageram em beber, com muito cuidado, que não é uma obrigação ficar de porre, pelo contrário, beber é uma dose, né, de manter a pessoa alegre, mas não inconsciente e fazendo besteira. Então, a ideia de um dia de festa, açúcar fica à exposição, não mais temos a obrigação de comer nela, nem fazer brachá de comer dentro do açúcar, a gente já come em casa, e durante esse dia a gente dança com a Torá, tanto na noite quanto no dia, danças com a Torá, em muitas comunidades se dançam nas ruas, saem para dançar, lembrando que no lado litúrgico das orações, aqui vai ser a nossa oração, já com a primeira bênção para que a gente peça as chuvas. Falamos que em Oshana Rabbah vão ser julgado a quantidade de águas para o ano, e a gente divide o nosso ano em período de inverno e verão, a partir de Simchat Torah, de Shmini Atzeret, a gente já vai pedir na nossa oração matinal, na nossa oração da Amidah, 3 vezes por dia que nós rezamos durante a semana, Mashiv Haruach Umorida Geshem, que venha as chuvas, né? No verão a gente pede, lá em Pessah, quando começa a primavera, a gente pede o orvalho, e agora, em Sukkot, a gente pede as chuvas, os nossos campos já arados, semeados, esperando agora que venham as chuvas a abençoar o nosso trabalho para produzir os próximos meses o crescimento da nossa agricultura e assim a nossa vida dar continuidade. Simchat Torah, Shmini Atzeret, juntos, é a nossa máquina de reiniciar, é o nosso restart. Vamos restartar novamente, símbolo de recomeço. E esse ano, mais do que nunca, esse simbolismo de recomeçar, porque tivemos no ano passado uma Simchat Torah interrompida em muitas sinagogas do país. Ano passado, já no meio da reza, suspensas as rezas com os soldados sendo alistados e as pessoas entraram num ritmo já de preocupação com a invasão que tivemos em Gaza, ou seja, uma festa que ficou interrompida. Esse ano, especificamente, provavelmente, além da questão emotiva, também vai se trabalhar a memória do que aconteceu. Então, os rituais que se fazem de dar voltas com a Torá, 7 voltas com a Torá, provavelmente vão homenagear, vão prestar alguma memória, alguma lembrança ao acontecido desse último ano que passou, mas não deixa de ser um momento de, como o rei Salomão escreve no Eclesiastes lá, momentos de
chorar, momentos de rir, momentos de enlutar, momento de dançar. Ou seja, temos momentos para tudo. E a gente se espera que esse Simchat Torá que venha com boas energias, com boas alegrias, que a gente possa ter força para esse novo ciclo e que se renove ano após ano, para que a gente mantenha a tradição como vem sendo passada séculos e séculos, de gerações e gerações, e que nós aprendemos o que tivemos que aprender para repassar para os nossos filhos e nossos netos. Essa é a nossa mensagem de hoje, a última aula de Sukkot. Provavelmente a gente, para a próxima semana, já vamos planejar temas novos, uma vez que termina o ciclo das festas, das grandes festas do mês de Tishrei. Vamos planejar novos temas e anunciaremos pelo WhatsApp qual é os próximos temas que a gente vai dar continuidade na semana que vem. Então, agradeço vocês pela oportunidade de hoje e, se Deus quiser, em breve eu espero que essa aula fique gravada no YouTube. Passo para vocês aí também. Um abraço Amém. para vocês. Hag Um abraço Sameach. para você, Kak Sameia. Podemos ser. Obrigado. Um Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Obrigado.